Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é citoesqueleto. Citoesqueleto nada mais é do que um conjunto de fibras. Como assim? Dentro da célula vai ter várias estruturas. Uma delas é o citoesqueleto, que é uma estrutura proteica. Mas qual é a função desse citoesqueleto? Depende. O citoesqueleto tem várias funções. Ele que vai dar o formato da célula, ele que vai dar a estrutura, e sem ele, provavelmente, ficaria difícil manter uma célula naquela posição, naquele formato, por muito tempo. Você tem que observar qual é o tipo de citoesqueleto que você está analisando. Como assim? Existe citoesqueleto de microfilamentos, existe citoesqueleto de filamento intermediário e microtúbulos. Qual a diferença entre eles? Observa essa imagem. Temos aqui os três tipos que eu acabei de mencionar. Olhando assim, você vai conseguir perceber que dá para identificar o citoesqueleto observando a sua estrutura. Porém, o que é importante para a gente é observar, é identificar o citoesqueleto a partir da sua composição. Como assim? Vamos começar com o microfilamento. Gente, o microfilamento ele é formado, a sua composição é de actina. Quando eu falar em microfilamento, o que tem que vir na sua cabeça? Várias coisas. Uma delas é que o microfilamento está relacionado à contração muscular. Nossa, é isso mesmo. Se você consegue movimentar o braço, a perna, se você consegue fazer contração muscular, é graças aos microfilamentos. Eu vou disponibilizar uma aula sobre contração muscular. E nessa aula eu vou explicar um pouquinho como que o citoesqueleto vai auxiliar nessa contração. Ele age sozinho? Não, são várias estruturas. Temos como exemplo, como eu já disse, o citoesqueleto, que é formada por actina. Só isso? Não, vamos ter também outra proteína, que é a miosina. Eu vou simplificar o processo. Temos a actina e a miosina. O que vai acontecer? A miosina vai passar por cima da actina e quando ela passa por cima da actina, vai ocorrer a contração muscular. Professor, é muito simples. Não, não é. Tanto é que eu vou disponibilizar uma aula só sobre contração muscular. Eu abreviei diversos processos nessa minha explicação. Professor, é só contração muscular? Não, querido aluno. Eu já mencionei lá no começo dessa explicação que o microfilamento ele tem várias funções. Uma delas é dar mobilidade para a célula. Mobilidade? É isso mesmo. Se porventura uma célula quiser se movimentar, ele vai se movimentar com auxílio do citoesqueleto. O citoesqueleto ele pode formar projeções. Nossa, isso mesmo. Os famosos pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. E o microfilamento consegue realizar essas projeções formando o pseudópodes. O pseudópodes é mais comum você ver lá nos protozoários, lá nas amebas, mas em células humanas também tem pseudópodes. Em células humanas, quando a célula quer se movimentar, um exemplo, o glóbulo branco, ele vai se movimentar através desses falsos pés. Professor, é um pezinho mesmo? Não, falsos pés. O que mais, professor? O microfilamento está envolvido também no processo de endocitose e exocitose. Como assim? Quando eu quero jogar algo para dentro da célula, eu jogo através de endocitose. E quando eu quero tirar algo da célula, é exocitose. Então o citoesqueleto ele auxilia nesses dois processos. Ele auxilia quando eu jogo substância, vírus, bactéria ou uma partícula qualquer para dentro, ou quando eu quero expulsar alguma substância. Interessante, né? Pelo menos eu acho super interessante, muito emocionante. Quando a célula ela vai se dividir,
por mitose ou por meiose, os microfilamentos vai auxiliar nessa divisão. Para ser mais preciso, ele vai atuar lá na citocinese, a última etapa da divisão celular. Quando uma célula quer se transformar em outra célula, quem vai auxiliar? Os microfilamentos. E não podemos esquecer que lá no seu intestino vai ter umas dobrinhas. Dobrinhas? Dobrinhas. Essas dobrinhas nós chamamos de microvilosidades. Microvilosidade, gente, para quem não lembra da aula de tecido epitelial que eu já postei, microvilosidade é umas dobrinhas, certo? Que vai auxiliar a absorção de alimentos. E essas dobrinhas na célula, quem vai fazer vai ser os microfilamentos. Mas vai ser apenas os microfilamentos? Não. Vai ter outras estruturas envolvidas nessas microvilosidades, como os filamentos intermediários. Filamentos intermediários? Isso mesmo. É uma estrutura do citoesqueleto, como eu já mencionei. E esse filamento intermediário tem como função manter o formato da célula. Essa é a função básica do citoesqueleto. Apenas isso? Não. Ele vai servir também como ancoragem. Ancoragem? Ancoragem. Como assim? As organelas, um exemplo, núcleo, vai ficar encostado nesse filamento intermediário. Mas por que, professor? É como se fosse um pequeno apoio. Pensa, você lá parado, em pé, você está meio cansado, você vai encostar em quê? Na parede. Vai encostar na parede, mas só que dentro da célula não tem parede. Eu vou encostar onde? No filamento intermediário. Os filamentos intermediários também vai fazer com que uma célula fique unida com outra célula. Como assim, professor? Na parte externa da sua pele, na epiderme, vai ter várias células. E essas células do tecido epitelial, que é a parte mais externa, vai estar super juntinhas. E elas só estão juntas por causa de uma junção conhecida como desmossomos. E esse desmossomos que faz uma célula ficar grudada na outra célula graças aos filamentos intermediários. Se não fosse esses filamentos, a célula ia ter uma dificuldade para ficar juntinha com a outra célula. Não podemos esquecer dos microtúbulos. Os microtúbulos, ele é formado por uma proteína conhecida como tubulina. Tubulina. Eles são criados numa região conhecida como centrosomo. E esse centrosomo, lá dentro dele, vai ter um par de centríolo, que auxilia na criação dos microtúbulos. E esse centríolo, o centrosomo e os microtúbulos têm várias funções, e uma delas é participar da divisão celular. Se não fosse essas estruturas, provavelmente não teria divisão celular, porque essas estruturas que vai formar as fibras do fuso, as fibras do ácido. Observe a importância dos microtúbulos. Mas é apenas isso? Não. Os microtúbulos também estão envolvidos na movimentação das organelas. Como assim? Pensa que dentro da célula é muito grande para as organelas. Dentro da célula tem muitos caminhos para a organela ir. Então, como que a organela vai se guiar? Ela vai se guiar através dos microtúbulos. Imagine que dentro da célula vai ter várias pistas. Então, a organela vai saber o caminho que ela vai seguir por conta dessas pistas. E essas pistas são formadas por microtúbulos. Lógico que isso é apenas um exemplo. E os flagelos e os cílios também são criados por microtúbulos. Como assim? Tem algumas estruturas que servem para a célula se movimentar. E essa movimentação pode ser ocasionada por conta de um flagelo, por conta de uns cílios. Vamos pegar como exemplo o espermatozoide, que vai ter um flagelo. E esse flagelo ele é criado graças aos microtúbulos. Se não fosse esse flagelo, o espermatozoide não ia conseguir chegar no óvulo, não ia ocorrer a fecundação e não ia surgir um novo ser. Percebeu a importância dos microtúbulos?
Se não fosse o flagelo, provavelmente não haveria vida. Pelo menos não da maneira natural. E os cílios? É para movimentar a célula? Mais ou menos. O cílio é para movimentar partículas. Como assim? Lá na sua traqueia vai ter vários cílios. A sua traqueia ela é ciliada. Mas para que serve esses cílios? Quando você respira, você está respirando. Quando você respira, vai entrar vírus, vai entrar bactéria, vai entrar poeira, vai entrar várias coisas. Quando entra essas substâncias, não pode parar no pulmão. Porque se chegar no pulmão, pode ocasionar vários problemas. Então, na sua traqueia vai ter um muco e vai ter cílios. Esse muco é justamente para prender essa bactéria, esse vírus, essa poeira. Quando prende nesse muco, eu tenho que tirar isso de dentro de você. E para tirar isso de dentro do seu organismo, vai ser através dos cílios. O cílio ele vai se movimentar até que a partícula saia. Nossa, que massa, né? Muito massa. Professor, mas qual é a diferença então de um cílio para um flagelo? O senhor falou que os dois é para movimentar algo. Beleza. A diferença entre eles é como que ele vai movimentar. O cílio, normalmente, ele faz esse movimento. É um movimento de onda. Já o flagelo, ele não faz esse movimento. Ele faz movimento circular para se movimentar. Tá aí a diferença entre os dois. Ambos é constituído pela proteína tubulina, pelos microtúbulos. Professor, mas todo flagelo, todo cílio é feito pelas tubulinas, pelas proteínas tubulinas? Não. Nas bactérias, o flagelo é criado pela flagelina, que é outro tipo de proteína. Agora, nos eucariotos, normalmente é produzido por tubulina. Ufa, muita informação. Sim, gente, é muita informação. Mas eu creio que vocês anotaram todas as informações. Tudo, gente, é relevante, tá? Eu evito falar algo desnecessário. Tudo que eu estou mencionando, eu tirei de um livro voltado para o vestibular, para o Enem. Então, se eu estou mencionando alguma coisa, não é porque eu quero, e sim porque já foi cobrado em algum tipo de avaliação. Gente, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilha, ative o sininho. Nossa, eu acho que eu nunca falei isso. Isso, gente, ajuda muito o canal. Isso faz com que o meu material seja divulgado. Isso faz com que eu produza mais vídeo de forma gratuita para vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!